novo acordo ortográfico, ele é o quê? Ele é foi um dos momentos históricos que as entidades desses países, né, desses países que falam a língua portuguesa, se organizaram, né, para tentar essa uniformização. A primeira tentativa de uniformização, né, aconteceu aí na década de 30, na década de 40, na verdade, em 1943, ok? Houve a necessidade, desejo de construir essa uniformidade. Algumas mudanças aconteceram, mas a gente não tinha um terreno propício, talvez, para que muitas mudanças ocorressem. Além disso, a gente teve a reforma ortográfica de 1971, que também não teve nem tão grande alarde assim. Apesar dos portugueses, né, assim, eu acho que a questão ainda maior era sempre a colônia tendo que mudar por conta, né, dos países que foram colonizados. Então, é importante a gente pensar que Portugal, em muitos momentos, nesses 2 primeiros momentos, não aderiu de uma forma consistente a esse desejo de uniformização. E somente na década de 90, e aí é estranho, né, pessoal? Dentro da década de 90 que a gente está tentando implantar esse novo acordo. 16 anos depois, enfim, nós conseguimos. Na verdade, em 2009, esse acordo já tinha sido assinado. Porém, por várias questões políticas, culturais, né, e até uma questão de imersão mesmo dos indivíduos, né, nesse novo processo aí de alfabetização, né, de aquisição da linguagem, até esse processo de adaptação também daqueles que já tinham sido alfabetizados, houve a necessidade dessa maturação e desse tempo para que as pessoas se acostumassem, principalmente nós, por exemplo, eu, professora de português, fui alfabetizada de uma forma, aprendi para lecionar dessa forma e tive que reaprender muitas dessas questões que hoje aqui estou compartilhando com vocês, ok? Bem, então o novo acordo, ele veio num processo desde a década de 40, pela década de 70, até na atualidade, em que, nesse momento, todos os concursos, todas as correspondências oficiais, elas devem ser produzidas baseadas nas novas regras de ortografia. Então, escrever correto é hoje seguir, sim, as normas, né, que foram estipuladas e chanceladas nesse acordo em 1990, tá certo? Bem, a primeira mudança aí que a gente pode pensar, tá, nessa diferenciação que nós tínhamos antes em relação, né, a nossa língua e a forma de escrever e de se, né, representar, em relação ao alfabeto. Então, assim, nós tínhamos 23 letras no nosso alfabeto, correto? Todos nós somos alfabetizados assim. Só que houve, por conta dessas questões que eu falei, né, culturais, de influências externas, a inserção de mais 3, né, letras no nosso alfabeto, ok? Então, a gente pode aí acompanhar essas letras que vocês já conhecem, né, do A até o J, depois a gente tem o K, né? Então, assim, anteriormente, todas as palavras, principalmente nomes próprios que tinham K, né, Kelly, por exemplo, né, elas eram tidas como nome estrangeiros. Porém, a partir de 2016, né, nós já temos essa letra como oficial do nosso alfabeto, portanto, o nome aí não é mais considerado, né, de língua estrangeira por conta dessa letra que não fazia parte do nosso alfabeto, tá certo? Além disso, depois a gente vai ter o W, né? A mesma coisa se a gente for pensar em alguns nomes, o Washington, por exemplo, o William, assim por diante. E o nosso Y, né? Que a gente tem vários nomes, Yasmin, por exemplo, também, né? Então, o que nós vamos perceber? Que a inserção, e a gente utiliza muito isso, né? Essas letras na nossa atualidade, mesmo nas palavras que são estrangeiras e que já estão ficando aportuguesadas,
correto? Então, a gente começa a fazer, já fazia uso disso, e isso, na verdade, agora só foi oficializado, tá certo? Então, assim, uma coisa interessante, né, que aí coloquei de ilustração, nós já usávamos aí, né, o K, né, para quilômetro, quilograma e watt, por exemplo, né, na nossa escrita simbólica e nas medidas a gente já utilizava essas, e na escrita de palavras de outros idiomas e seus derivados, né, que a gente também já fazia isso, como show, playground, playboy, Wallace, por exemplo, né? Então, e dando tantas outras palavras que a gente já fazia o uso dessas letras, dessas 3 letras. Então, portanto, nós hoje oficialmente temos 26 letras do nosso alfabeto, tá certo? Bem, pessoal, além dessa questão do alfabeto, a gente vai dividir esse curso aqui na primeira parte, né? Em que é essa introdução, contextualização, e nós vamos trabalhar a questão da grafia e da acentuação. Nesse primeiro momento, trabalharemos a acentuação. Bem, uma das questões mais, assim, né, interessantes está relacionada com o trema. O que é esse tal de trema, Fernanda? É um acento, né, pessoal? O trema, ele é um acento para indicar o quê? A questão fonética, né? Então, uma ênfase, uma indicação fonética, de som, de uma determinada palavra, de um determinado, na verdade, uma determinada letra. Então, né, um fonema, neste caso. Então, o que acontece? A regra aí, né, e era muito, na verdade, na atualidade, os mais jovens até nem utilizavam a trema mais. Então, assim, mas que beleza, na verdade, nada mudou para mim. Então, assim, já não usava, agora caiu a regra do trema, então tá tranquilo. Essa é uma regra que não vou ter problema com ela. Não é verdade? Bem, usado em diversas línguas para alterar o som de alguma vogal, como eu disse, é uma definição aí do trema que é bom a gente falar antes da gente continuar, e assinalar a independência dessa vogal em relação a uma outra vogal anterior. Então, era para realmente marcar a diferença fonética dessas vogais aí juntas em determinadas palavras, tá certo? Então, o que a gente tem? A trema desaparece em quase todas as palavras. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, que a gente já conhece, antes linguiça, consequência, pinguim, 50, todas essas palavras, elas tinham o uso da trema, exatamente. Agora, elas não mais terão essa acentuação. O acento do trema, ok? A marca do trema aí. Mas que bom então, né? Então, sim, não vamos ter mais problema. Já não usávamos, agora não vamos usar mais. Na verdade, não é verdade, é quase. O quase ali, naquela definição que eu passei para vocês, ela é bem interessante. Porque o quase não é na sua totalidade. Há uma exceçãozinha, lógico, né? Língua portuguesa, há exceções. Mas é muito simples essa exceção e a gente vai ver aqui nos casos e nos exemplos, tá certo? Vamos ver? Segue aqui comigo, por favor. Então, assim, como é que era? Vocês viram que todas essas palavrinhas ali, né, eram utilizados o trema. Então, aguentar, consequência, 50, quinquênio, frequente, eloquente, tranquilo, linguiça, pinguim. Só que a nova regra me diz o seguinte, que estão extintos das palavras portuguesas e ou aportuguesadas, mas mantida em nomes próprios e estrangeiros, pessoal, nomes próprios e estrangeiros. Então, aí que tá. Então, se o trema, ele já for de origem estrangeira, principalmente, né, a gente pegar o grego, o alemão, que são palavras, são idiomas que utilizam o trema na sua frequência, né, principalmente nomes próprios, a gente vai continuar usando o trema, entendeu? Então, assim, é uma regra, é uma exceção à regra, só que é uma exceção bem tranquila de guardar, né? Principalmente porque os nomes próprios a gente tem grafias bem diversificadas e se elas forem de idiomas diferentes, a gente já vai logo lembrar, não, é idioma, então vai ter esse trema aqui, tá certo? Então, como ficou? A gente sabe que aguentar, consequência, 50, quinquênio, frequente, eloquente, tranquilo e linguiça, pinguim também não tem mais esses acentos, mas Miller, por exemplo, né, um nome, né, um sobrenome tradicional aí, alemão, né, o Miliano, né, também
que é uma derivação do nome próprio, o que eu vou ter? Eu vou ter sim esse acento do trêmulo, tá certo? Bem, além disso, a gente tem a questão do acento diferencial. A gente conhece essa questão. O que é um acento diferencial? O objetivo é o qual? Simples. É distinguir uma palavra da outra. Por vezes, essas palavras, elas têm a mesma grafia, o som é um pouco diferente, ou é mais aberto ou mais fechado, só que o significado dessas palavras é diferente. Então, a classe gramatical, o que é classe gramatical? Se ele é um substantivo, se ele é um verbo, se ele é um advérbio, uma preposição, por exemplo, ok? Então, o acento diferencial, ele servia para fazer o quê? A marcação dessas palavras, para que a gente pudesse, ao ler, entender qual era o significado daquela palavra, naquele contexto. Então, vamos pensar. Então, houve aí a mudança. Não temos mais acento diferencial, Fernanda? Bem, há acento diferencial sim, a gente vai ver em que casos. Mas, a maioria deles, a gente não tem mais o acento que marca aí essa diferença, essa distinção, tá certo? Vamos aqui? Então, vamos conhecê-las? Bem, quais são? A gente pode citar aí os verbos. Verbos ter e vir, por exemplo, né? As formas relacionadas à terceira pessoa do plural são acentuadas para se diferenciar da terceira pessoa do singular, tá? Eles têm, não tem mais duplo, né? A dupla vogal mas tem um acento circunflexo, sim, é um acento diferencial. E o tem, que é singular, que não tem um acento, né, circunflexo, tá ok? Então, esses são o verbo ter. Ele é um exemplo. A mesma coisa, a questão do verbo vir. Eles vêm, né? E eles vêm. E não há também, como a gente viu, nós vamos ver a parte da grafia, tá? Também. Só que a gente vai ver agora a acentuação. Então, vocês podem perceber que na grafia há o acento diferencial aqui do verbo vir e do verbo ter, ok? Então, vamos prestar atenção aí. Já o verbo conter, obter, reter e convir, eles acentuam-se as formas verbais relativas à terceira pessoa também do plural. Todas elas recebem acento circunflexo para se diferenciar da terceira pessoa do singular, também, assim como os verbos, né, citados anteriormente, que é, no caso, o vir e o ter, tá certo? Então, exemplos. Ele obtém, eles obtêm, ele retém, eles retêm, tá vendo? A diferença aí é que no outro a gente tinha, no singular, né? Nós tínhamos o acento, não tínhamos o acento, e no plural nós tínhamos o acento. Já com esses verbos aqui, conter, obter, reter e convir, a diferença é exatamente o tipo de verbo, o tipo de acento, tá certo? Então, ele retém, eles retêm. Ele convém, eles convêm. Ele contém, eles contêm, tá certo? A preposição por e o verbo por. Né? O verbo por permanece acentuado justamente para se distinguir da preposição. Ele vai por aí. E a garota vai pôr o material escolar sobre a carteira. Entendem a diferença, né? O outro vai ser preposição, para onde ele vai, né? O lugar em especial, não identificado até, mas o outro, a garota, vai pôr o material escolar sobre a carteira, tá certo? Então, essa aí é a diferença que nós temos como exemplo do uso ainda do acento diferencial, ok? Bem, além disso, nós temos as terminações de algumas palavras, né? Então, assim, algumas terminações, o eno e o ense, se tornaram iano e ense. Era acriano, agora é acriano, é com i. E torrense é torriense, né? Então, é a mudança. Então, quando vocês perceberem a terminação eno e ense, eles se modificaram e não tem mais esse duplo por exemplo, no ense, e sim um único é o iano e o iense, ok? Bem, pessoal, a gente termina aqui nossa primeira aula do módulo 1, ok? Sobre a introdução, portanto, do acordo ortográfico, as mudanças da língua, as principais mudanças de acentuação, ok?
E agora eu convido a você a fazer um teste dos seus conhecimentos sobre esse nosso primeiro momento aqui, ok? Bons estudos!